Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, pessoal? Então agora vamos falar de acessórios e instrumentação no laboratório de medicina nuclear, ok? Aqui nós temos um laboratório de medicina nuclear, onde o laboratório de medicina nuclear ele tem a sala quente, como eu já falei nos slides anteriores. Eu tenho a gama câmara, então a sala onde vai o aparelho que vai fazer a formação da imagem do paciente, certo? Então vamos entender. Seldrin fez a primeira administração do iodo 131 para o tratamento do carcinoma metastático de tireoide. Então, ou seja, o primeiro exame realizado na medicina nuclear foi um exame da cintilografia da tireoide, ok? No qual ele fez o diagnóstico através de um Geiger-Miller, tá? Primeiro aparelho e o primeiro exame a ser realizado na história da medicina nuclear. Então, para falar de medicina nuclear, nós temos aí alguns Geigers-Miller, inclusive nós vimos alguns modelos diferenciados lá no Museu de Medicina Nuclear, tá? Então, para quem não foi no Museu de Medicina Nuclear, vamos pontuar alguns Geigers-Miller. Esse daqui foi o primeiro Geiger-Miller usado na época para a avaliação da glândula tireoide, com o uso do radioisótopo, o iodo 131, ok? Então, nós temos esse primeiro modelo, depois nós temos mais esse modelo, e nós temos os modelos mais avançados de Geiger-Miller, certo? Então, esse modelo aqui foi utilizado naquela época para fazer a primeira avaliação da glândula tireoide. E claro, com a tecnologia, vão se avançando e aí novos modelos vão aparecendo de Geiger-Miller, certo? Muito bem, década de 50, o Sr. Benedict Cassing, ele desenvolveu o primeiro mapeador linear, mapeador retilíneo, é a mesma coisa, tá? Então, com o avanço da tecnologia, ele utilizou da tecnologia para aprimorar um aparelho para fazer a detecção de material radioativo na presença do corpo do paciente. Então aqui nós temos um mapeador, no qual ele consiste em um detector. Nesse detector ele tem um pequeno cristal de iodeto de sódio e uma fotomultiplicadora. Dessa forma aqui, na verdade, era possível detectar os raios gamas que o paciente emitia, porque na verdade tinha sido administrado um material radioativo nesse paciente. Então, aqui onde estou circulando é que fazia a captação do material radioativo que o paciente estava emitindo na época, tanto nesse aparelho, nesse modelo, como nesse aparelho do lado aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, a captação feita através da fotomultiplicadora ou tubo fotomultiplicador, como quiserem. Então aqui nós temos na verdade um prospecto do mapeador retilíneo ou tão conhecido como pica-pau. Tivemos o privilégio de visualizar um aparelho desse lá no Museu da Medicina Nuclear, onde a senhora Helenir explicou muito bem detalhado para a gente sobre o aparelho, tá? Então o mapeador retilíneo, qual é a função dele? Então ele tinha a função de o paciente estar deitado, então aqui o paciente, e ele ia fazendo toda uma varredura através do seu braço e na outra extremidade com uma folha ele ia picotando para dar o formato e o desenho da região a ser analisada, ok? Então aqui a gente consegue ter uma noção melhor do mapeador retilíneo ou do famoso pica-pau. Então esse era o aparelho da época. O paciente ficava deitado em decúbito dorsal. Esse braço com a fotomultiplicadora, ele fazia a captação e nessa outra extremidade era colocada uma folha de papel A3 ou até mesmo uma folha de papel A4 e aqui nesse compartimento tinha as agulhas com uma fita que na verdade ia picotando
à medida que a sonda ou a fotomultiplicadora ia fazendo a captação aqui da região de interesse. Então, como a maioria dos exames era voltado para a cintilografia da tireoide ou da tireoide, na verdade ele ia picotando dessa forma aqui como eu apresento onde eu estou passando o mouse. Então ele ia picotando por toda a região do pescoço ou toda a região da tireoide do paciente. Uma das grandes preocupações que tínhamos nessa época era que o paciente não engolisse na hora que a fotomultiplicadora estivesse passando próximo da região do pescoço do paciente. Então, quando ele chegava a uma extremidade, pedíamos para o paciente engolir e pedíamos para o paciente agora parar de engolir. O braço voltava, ia fazendo a captação aqui e picotando na folha. Quando chegava nessa outra extremidade aqui, pedíamos para o paciente engolir e assim sucessivamente, ok? Aqui alguns outros modelos, né? Cintilógrafo retilíneo, mapeador retilíneo, aqui nós temos alguns outros modelos. Então, na verdade, com os avanços, o aparelho ele vai melhorando, a máscara vai melhorando, a carinha vai melhorando. Então, mas a formação da imagem era a mesma coisa. Então, aqui eu tenho um modelo, década de 50, outro modelo da década de 50. Então, mapeador retilíneo. A formação da imagem é a mesma. Porém, às vezes a máscara, o formato pode ser diferente, mas a formação da imagem na folha ou até mesmo no filme é o mesmo, ok? Então, era o que se tinha de melhor na década de 50, um cintilógrafo retilíneo, ou um mapeador retilíneo, tá? Para a medicina nuclear. Muito bem, ainda na década de 50, mais precisamente em 1956, o Sr. Hal Anger, ele fez o quê? Na verdade, ele aprimorou a tecnologia e ele fez a primeira câmara de cintilação, ou gama-câmara, como nós conhecemos hoje. Então, esse é um modelo de gama-câmara. Então, o modelo de gama-câmara, modelo chamado de Ohio, tá? Então, o paciente ele ficava deitado em decúbito dorsal e, na verdade, esse gantry que nós estamos visualizando aqui, onde eu estou passando o mouse, é que fazia a captação. Isso daqui é, na verdade, um colimador pinholho para fazer a região da glândula tireoide, que era, na verdade, um mapeador destinado à região de tireoide. Então, tudo isso daqui era parte de maquinário do computador dessa gama-câmara Ohio, ok? Bom, esse slide aqui eu coloquei mais para ilustração, para a gente ver como mudou, certo? Então eu tinha uma câmera aqui, um mapeador retilíneo, depois eu tinha uma gama-câmara de modelo Ohio, e depois agora nós temos aparelhos mais modernos, gama-câmaras também, ou câmara de cintilação, onde eu tenho de uma cabeça ou até mesmo de duas cabeças fazendo imagens simultâneas, certo? Então isso foi lá em meados da década de 50, meados de 56 e aqui nós já estamos falando de ano 2000, ok? Modelo de mapeador retilíneo, gama-câmara e gama-câmara de hoje aprimorada. Muito bem, aqui nesse slide eu acho que deixa bem claro o que eu acabei de falar no slide anterior. Cintilógrafos retilíneos, eles foram substituídos pela câmara de cintilação ou gama-câmara, também conhecido como câmara de Anger. Então, na verdade, ela foi inventada por Hal Anger e esta câmara de cintilação ela oferece maior flexibilidade que o cintilógrafo retilíneo e tem sido aprimorado em uma série de dispositivos de imagens que permitem estudos dinâmicos e imagens topográficas, bem como imagens planares e até mesmo estáticas. Na verdade, isso são modalidades de exames que nós vamos ver lá na frente, ou modalidades de aquisição para os exames, certo? Aqui só numa visualização em uma área maior da câmara de Anger em 1956, o profissional, na verdade, ele está segurando o controle e abaixando a gama-câmara através da torre, que sabemos que na medicina nuclear, quanto menor a distância, melhor é a resolução. Então, por isso que eu tenho que deixar
a gama-câmara ou o gantry o mais próximo possível da área de interesse, que na verdade é o que a profissional está fazendo aqui na realização do exame desse paciente. Aí nós temos outros modelos de gama-câmara, tá? Então tem um modelo um pouquinho mais antigo, tem um modelo moderno, tem um modelo portátil e eu tenho um modelo de 2 cabeças. Então, na verdade, esse modelo circulou bastante, é um modelo da GE. Então, trabalhou-se muito na década de 80 para 90 com um aparelho desse. Esse é um aparelho portátil, onde dentro do hospital nós levamos até o paciente para poder fazer a aquisição da imagem. E esse daqui, na verdade, é um aparelho de gama-câmara de 2 cabeças. Uma cabeça nós estamos vendo aqui embaixo, a outra cabeça aqui em cima, na qual me permite fazer imagem simultânea. Então, vamos pegar aí um exame de cintilografia óssea. Então, eu tanto faço imagem anterior, como faço imagem posterior e, claro, faço toda a varredura do paciente. E, é lógico, posso usar a cabeça A ou posso usar a cabeça B e depende de como for, eu posso desabilitar a A e deixar só a B para aquisição da imagem. Tudo isso o software nos permite realizar. Aqui só mais uma ilustração. Então nós temos aí um aparelho, uma gama-câmara, ok? Na qual eu tenho uma torre, aqui o gantry. Então esse gantry ele vai ser formado por um colimador, os cristais de iodeto de sódio aqui dentro, as fotomultiplicadoras aqui dentro, ele vai transformar em imagem final lá pra gente, ok? Então aqui um outro modelo de gama-câmara. Então uma cabeça melhor, uma cabeça na verdade 2 cabeças. Então eu posso habilitar as 2 cabeças para fazer o exame, certo? Muito bem, vamos prestar atenção agora e ficar atentos a essa parte. Componentes da gama-câmara. Então nós temos o colimador, o cristal de iodeto de sódio, a fotomultiplicadora e o analisador de pulso. Então, o que é cada um desses daqui? Então, quem emite radiação agora é o paciente, porque foi administrado um radioisótopo nesse paciente. E na própria gama-câmara, nós vamos ter a primeira fase, que é um colimador. Ele vai se encarregar de colimar essa radiação que está subindo de diversas áreas do corpo desse paciente. Logo em seguida, essa radiação vai subir, vai entrar em contato com o cristal de iodeto de sódio, e o cristal de iodeto de sódio, ele vai se encarregar do quê? Ele vai se encarregar de começar a cintilar. Então, cintilar, ele vai começar a emitir fótons de luz. Por isso, o nome de cintilografia. Então, cintilo vem do grego, é cintilação, imagem é imagem mesmo. Então, grafia, imagem, cintilografia, cintilo do grego, cintilação. Grafia, imagem. Então, imagem por uma cintilação. Então, cristal de iodeto de sódio começa a cintilar. Ele vai emitir essa cintilação para a fotomultiplicadora. As fotomultiplicadoras, que são diversas, elas vão captar essa cintilação e ela vai mandar através de uma análise de pulso elétrico para o meu computador ou a nossa famosa workstation, ok? Então, quem emite radiação é o paciente. O aparelho ele só se encarrega de fazer todo o trabalho de colimar essa radiação, emitir fótons de luz, captar esses fótons de luz através da fotomultiplicadora, fazer uma análise de pulso e essa análise de pulso, através de um processo matemático, se transforma em imagem final lá na nossa workstation, ok? Essa é a formação da imagem na gama-câmara. Muito bem, esse daqui é um modelo de colimador. Tá? Então, é um modelo de colimador que vai colimar toda a filtração, a radiação. É um dispositivo, uma placa de chumbo, espessura com minúsculos furos, em grandes números. Ela tem como objetivo colimar, olha que interessante, ela vai colimar aquela radiação secundária que está vindo de toda a parte do corpo do paciente. Então, ela vai colimar ou conduzir os fótons provenientes de uma fonte radioativa
para o cristal de iodeto de sódio. Então, ou seja, todo o corpo do paciente ele está emitindo radiação. Então, ela vai colimar e a área de interesse ela vai ser canalizada para os cristais de iodeto de sódio. Muito bem, então vamos entender um pouco mais da importância dos colimadores. Então, eu vou ter colimador, deixa eu colocar aqui o nosso ponteiro. Eu vou ter o colimador de baixa energia, eu vou ter o colimador de média energia e eu vou ter o colimador de alta energia. Ah, tudo bem, Renato, mas para que serve? Bom, para cada radioisótopo aqui, de energias diferentes, eu devo usar colimadores diferentes. Então, um colimador de baixa energia, eu vou usar quando eu estiver fazendo os exames, que eu vou usar o radioisótopo tecnécio. Então, vamos supor, uma cintilografia óssea, que eu vou agregar o tecnécio mais o macroagregado de albumina humana. Quando eu estiver fazendo uma cintilografia renal estática, quando eu vou unir o tecnécio mais o DTPA. Então, ou seja, todos os exames que eu utilizar o tecnécio, eu vou usar um colimador de baixa energia. Depois, um colimador de média energia. São os exames que eu utilizo o radioisótopo com o nome de gálio 67. Então, o exame de gálio 67 é para investigação de inflamação em determinadas áreas do corpo do paciente. Então, vou utilizar um colimador de média energia. E aí um de alta energia? Bom, de alta energia eu vou utilizar aqui para exames que eu vou usar o radioisótopo iodo 131, ok? Então uma cintilografia da tireoide. Cintilografia da tireoide, foi injetado tecnécio. Vou fazer com colimador de baixa energia. Estou fazendo uma captação da tireoide e foi dado iodo 131 para esse paciente. Então eu vou usar um colimador de alta energia. Só precisamos ficar atentos qual o exame que estamos realizando para usar o colimador certo. Porque se não usar o colimador certo, eu vou ter um borrão na imagem, vamos pensar assim, e a qualidade da imagem não vai ficar boa e não vai ficar fidedigna para um diagnóstico, tá? Então nós temos lá o colimador de baixa energia, que é um colimador até 140 kV, nesse caso do tecnécio. Colimador de média energia, então de média energia nós temos o gálio, então o gálio ele tem 3 tipos de energia, 90, 185 e 395 kV. E nós temos o colimador de alta energia, que são os colimadores que eu vou usar para exames da tireoide. Então, quando eu colocar ou quando eu administrar iodo 131, eu vou colocar um colimador de alta energia, porque a energia do iodo é de 364 keV, ok? Então, voltando, para cada exame, eu preciso ver qual radioisótopo que foi administrado para que eu possa usar o colimador correto, tá? Eu preciso saber de qual radionuclídeo estamos falando, qual a energia desse radionuclídeo para colocar o colimador certo para a gente não ter problema com a imagem. Muito bem, então chegamos aí ao cristal de iodeto de sódio. Então, detectores de cristal ou detectores de cintilação cristal de iodeto de sódio. Detector sólido possui maior eficiência para sistemas de imagem com fótons únicos, oticamente transparente. Então, esse é o cristal de iodeto de sódio, que na verdade, quando a radiação chegar no cristal de iodeto de sódio, esse iodeto de sódio ele vai começar a cintilar, emitindo fótons de luz para as fotos multiplicadoras. Muito bem, então nós temos aqui, deixa eu passar o ponteiro, nós temos aqui modelos de cristal de iodeto de sódio, ok? E aqui do outro lado nós temos os modelos dos cristais para os furos das fotomultiplicadoras, certo? E logo em seguida nós já vamos ver as fotomultiplicadoras. Muito bem, aí nós temos um modelo de fotomultiplicadora. Então quem foi no Museu de Medicina Nuclear teve o privilégio de ver os modelos das fotomultiplicadoras, ok?
Então, esses são os modelos que vão ficar acoplados aqui dentro da gama câmara, ok? Então, o cristal de iodeto de sódio vai cintilar para que as fotomultiplicadoras venham captar essa cintilação e transformar em imagem final lá na frente. Então, aqui só para memorizar a definição de uma fotomultiplicadora. Então, são tubos fotomultiplicadores ou dispositivos eletrônicos que transformam a energia transportada pelos fótons de energia cinética dos elétrons, ou seja, transformam em luz em carga elétrica para se transformar em uma imagem final lá na frente. Bom, uma vez que eu já entendi um pouco da gama câmara, do colimador, do cristal de iodeto de sódio, da fotomultiplicadora, aí eu preciso entender um pouquinho do controle de qualidade da câmara de cintilação. Então tá aqui, ó. Fui bem breve, então nós temos que seguir à risca alguns pontos que eu coloquei aqui. Para obter imagens cintilográficas precisas e verdadeiras, eu preciso ter um controle de qualidade. Para corrigir problemas nas imagens antes de alterarem as imagens clínicas, preciso ter um controle de qualidade. Para aceitação de uma câmera nova, comparar parâmetros obtidos com as especificações do fabricante, preciso ter um controle de qualidade. Para determinar a frequência e a necessidade de uma manutenção preventiva, preciso fazer o controle de qualidade. E o que é o controle de qualidade? Na verdade, é uma calibração diária que nós temos que fazer ao chegar no laboratório de medicina nuclear, ok? Então, para que eu consiga fazer um controle de qualidade da imagem, o que eu preciso fazer? Eu vou tirar o colimador, então deixa eu passar o ponteiro, eu tiro o colimador da minha gama câmara ou do meu gantry, tiro, e aí eu pego uma fonte pontiforme, uma fonte com uma energia baixa, deixo a uma distância de aproximadamente 2 metros a 3 metros e coloco o aparelho para calibração diária. Então, com essa calibração diária, eu vou ver se a imagem está homogênea. E a imagem estando homogênea, aí sim eu começo a realizar os exames do dia, ok? Então vamos entender imagem homogênea. Bom, nesse slide aí nós temos calibração diária, calibração com fonte e propositalmente nós colocamos um metal para a gente mostrar que naquela região onde está o metal, ela não faz a captação de imagem. Então, o que seria uma imagem homogênea para a gente? É uma imagem onde eu não tenho falha de detalhes da minha calibração, ok? Então, uma calibração boa, eu tenho uma imagem homogênea. Claro que isso daqui nós colocamos propositalmente, mas se não tivesse essa barra de metal, essa imagem estaria totalmente homogênea, ok? Então, eu preciso de uma área homogênea. Aqui, uma calibração com fanto, também foi colocado propositalmente uma barra de metal, e a gente consegue visualizar. Bom, com o fanto fica melhor, eu consigo visualizar todas as trilhas do fanto, isso significa que a calibração está boa. Mesma coisa aqui embaixo. Aqui embaixo foi feito a calibração, foi colocado propositalmente uma barra de metal para a gente começar a entender o que uma área é homogênea e quando tem uma falha na imagem, certo? Então a calibração ela precisa estar homogênea, ela precisa estar bonitinha nessa imagem, claro, sem o detalhe aqui da barra, ela tem que estar por inteiro homogênea. Muito bem, aí eu apresento para vocês uma calibração na qual essa calibração eu tenho uma área fria aqui. Então eu já vejo que a imagem não está homogênea. Então eu vejo uma área na qual feito uma calibração diária, uma calibração com fanto. Então eu já vejo que existe um problema sim no aparelho. Esse problema
é devido à fotomultiplicadora estar descalibrada ou até mesmo queimada. Então aí nós vamos chamar o engenheiro vai fazer a calibração dessa fotomultiplicadora ou até mesmo fazer a troca da fotomultiplicadora. Vamos fazer as calibrações para que a imagem volte a estar homogênea para poder realizar os exames, ok? Então, uma imagem na qual ela não está homogênea, ela está com essa falha, eu não tenho como realizar o exame na medicina nuclear. Por isso, a importância de ser feito o controle de qualidade ou a calibração diária logo quando chega no laboratório da medicina nuclear. Bom, e aí nós temos a linearidade. Essa linearidade é uma calibração na qual nós fazemos para poder saber o que está acontecendo com essas fotomultiplicadoras. Então, se eu deixar de fazer a calibração diária, eu posso ter, quando estiver fazendo a linearidade, eu posso ter esses pontos falhos nas fotomultiplicadoras, esses pontos falhos na fotomultiplicadora, que na verdade foi a falta de calibração. Ou eu posso ter essas falhas aqui, que na verdade eu estou com problema de fotomultiplicadora ou problema de calibração. Então essa é a importância de fazer a calibração diária, para que não apareça essas falhas, para que não prejudique na imagem ou na realização do exame do paciente. Ok, pessoal. Então, a parte de acessórios no laboratório de medicina nuclear, nós temos basicamente isso, certo? E a gente vai vendo mais coisas ao longo das aulas. Muito obrigado e até os próximos slides ou próxima aula.